Sou gerente de negócios na empresa Nova Analítica. Eu vou apresentar o microcromatógrafo a gás, que é o menor cromatógrafo existente no mercado atualmente, e ele é fabricado por uma empresa holandesa chamada Chemico. A tecnologia do microcromatógrafo da Chemico ela é baseada na tecnologia MEMS, que são circuitos eletrônicos em pastilhas de silício. Essa tecnologia permite que diversos sistemas eletroeletrônicos possam ser miniaturizados. O equipamento é fabricado pela Chemico, o nome dele é Dynamic S, e é um cromatógrafo que tem 18 por 25 centímetros de dimensões. É um cromatógrafo extremamente compacto. O que são MEMS? MEMS são circuitos eletroeletrônicos fabricados em pastilhas de silício, e eles já são utilizados atualmente em vários dispositivos, como smartphones, como acelerômetros de airbag, cabeças de impressão. Então, são dispositivos que a gente já conhece no dia a dia, estamos em contato com ele no dia a dia, e que hoje faz parte também do micro GC. Então essa tecnologia permitiu que um cromatógrafo a gás, que a gente conhece, um equipamento de bancada, um equipamento grande, fez com que a gente conseguisse miniaturizar para um sistema extremamente compacto como esse. Então aqui basicamente é o nosso micro cromatógrafo, o Dynamic Q, e eu vou apresentar para vocês nos próximos slides. Então, o Dynamic é fabricado numa empresa holandesa chamada Chemico. Essa empresa ela é associada ao maior laboratório de microfabricação no mundo, chamado Mesa Plus. Esse laboratório está dentro da Universidade de Twente. Então, é um laboratório que tem uma tecnologia extremamente avançada para a fabricação de sistemas MEMS. E como surgiu a ideia do micro GC? Então, o micro GC surgiu da necessidade de se analisar gases na atmosfera de Marte. Então, foi uma requisição, uma solicitação da NASA, onde se queria colocar um cromatógrafo a gás, quer dizer, o menor possível, o menor consumo de gás possível, para ser colocado numa sonda e se analisar gases na atmosfera de Marte. Isso foi feito uma parceria e gerou um primeiro cromatógrafo a gás. Esses cromatógrafos a gás acabaram evoluindo e chegamos até hoje nesse equipamento que é o menor equipamento do mercado. Para onde eu posso, quais aplicações eu posso trabalhar o micro GC? O micro GC atualmente a gente consegue trabalhar com qualquer amostra gasosa, então ela tem que estar gasosa, eu posso injetar uma amostra líquida no micro GC, ou ela pode ser líquida e ela estar vaporizada. Então eu posso fazer um headspace, uma vaporização da minha amostra, e injetar o vapor dessa amostra no meu micro GC. Ou ela pode estar em forma de gás. As principais aplicações do micro GC atualmente são análise de gás natural, gases permanentes, gases de perfuração de petróleo, que é uma análise bastante corriqueira aí nos poços de petróleo, análise de biogás, que hoje tem uma grande demanda no Brasil para análise de biogás. Então hoje temos várias unidades de micro GC trabalhando em analisando biogás, análise de gases dissolvidos em óleo transformador, também que é uma análise bem corriqueira aí no Brasil, e qualquer gases de produção, então um gás de alto forno, qualquer gás gerado numa produção ou necessário para produzir algo que eu preciso analisar. Então, como eu falei, uma das grandes vantagens do micro GC é ser compacto, mas não ser compacto não é a única
qualidade do micro GC. Então, além dele ser compacto, nós temos algumas outras qualidades. Então, a análise é extremamente rápida, né? O micro GC ele faz análises em segundos, contra minutos num cromatógrafo convencional. Então, para dar um exemplo, uma análise de gás natural, que nós demoramos de 20 a 30 minutos para fazer num cromatógrafo convencional, no micro GC a gente faz em 30 segundos. Uma análise de biogás, que a gente demora 15 minutos, até mais para fazer num cromatógrafo convencional, no micro GC a gente vai fazer de 10 a 15 segundos. Então, o tempo de análise é muito menor no micro GC. Isso facilita também alguns, além de você ter resultados mais rápidos, mas também facilita alguns processos. Então, processos onde eu preciso, por exemplo, uma reação catalítica, onde tem uma reação muito rápida, eu preciso monitorar mais pontos durante essa reação. Então, o micro GC traz uma vantagem que eu consigo ter mais pontos de amostragem durante uma reação catalítica, né? Ou até controle de uma produção. Então, tem resultados cada vez mais rápidos e te dá mais opções aí de controle numa produção. O custo, né, do equipamento é um custo relativamente competitivo, né? Um custo até menor do que um cromatógrafo convencional, né? Um cromatógrafo de bancada. Só que como ele te traz resultados mais rápido, então você consegue gerar mais resultados numa mesma escala de tempo, então consigo ter um retorno do investimento mais rápido. Eu tenho um baixo consumo de gás e baixo consumo de energia, então é um equipamento que pensa também no baixo consumo de energia, né? E o baixo consumo de gás. Então, enquanto num cromatógrafo a gás a gente consome aí de 20 a 30 ml de gás de arraste e de 20 a 30 ml de cada gás, por exemplo, gás da chama, do detector de ionização de chama, ou um gás de referência de um detector de condutividade, aqui eu trabalho de 1 a 5 ml por minuto de consumo total no micro GC. Então, se a gente pensar gás de arraste, mais o gás do detector, mais o gás para fazer injeção, eu gasto de 1 a 5 ml. Então é um consumo extremamente baixo comparado com um cromatógrafo convencional. E se a gente correlacionar também o consumo de gás com a velocidade de análise, então aqui eu consigo em 1 ml, né, se eu estiver gastando 1 ml por minuto, 1 ml eu consigo fazer 2 análises. Então é uma relação muito econômica. E também, como ele é pequeno, eu também tenho todo um sistema de manutenção fácil. Ele não tem consumíveis, então é um equipamento isento de consumíveis, não preciso de liner, não preciso de septo, não preciso de anilha. Então é um equipamento de baixo custo de manutenção, e ele é totalmente flexível, então eu consigo mudar a configuração em qualquer momento. Então, quero trocar a configuração de colunas, a configuração do equipamento, eu também consigo fazer em qualquer momento. Bom, como que funciona propriamente dito o micro GC? Então, o micro GC ele é baseado na tecnologia MEMS, como eu mencionei, e ele, dentro de cada módulo, ele possui um cartucho como esse. Esse cartucho eu tenho praticamente todo o cromatógrafo. Então ele é extremamente pequeno, né? Se vocês notarem o tamanho da minha mão, o tamanho do cartucho, é extremamente pequeno. Dentro dele eu tenho o detector, que é esse retângulo verde, que é o detector. Nesse outro retângulo eu tenho um injetor, onde eu faço a introdução de amostra na minha coluna cromatográfica. E aqui eu tenho minha coluna cromatográfica, que ela pode variar de 5 a 15 metros. São colunas convencionais com diâmetro menor, né? Então são colunas de
25 milímetros de diâmetro. E essa coluna está aqui dentro dessa placa. E aqui eu tenho essas linhas, são os aquecimentos, a resistência, né, de aquecimento da minha coluna. Ele também faz programação de temperatura, como um cromatógrafo convencional. E aí eu também tenho o aquecimento do injetor e detector. Então aqui atrás eu tenho também da mesma forma essas ranhuras, onde passam as resistências de aquecimento, e o sensor de temperatura para controlar a temperatura do injetor e detector. Então aqui o detector, né, é um TCD. O microGC atualmente só trabalha com TCD, mas aí vocês vão falar assim, mas só TCD não tem tanta sensibilidade. Mas o TCD, como é um nano TCD fabricado com essa tecnologia MEMS, ele te dá uma sensibilidade maior para algumas aplicações que propriamente um feed. Ele tem alguns nanolitros, então de torno de 5 nanolitros de volume interno. Eu tenho um sistema de introdução de amostra e a coluna cromatográfica. Esse dispositivo, ele é acoplado, né, que praticamente é o cromatógrafo inteiro, ele é acoplado nessa outra peça preta, que é em forma de gota, do microGC. Então aqui no microGC eu tenho basicamente a unidade básica, né, onde eu tenho as conexões elétricas e as conexões pneumáticas. Dentro eu tenho um grande manifold para alimentar toda a parte pneumática, onde estão os cartuchos, essa parte preta superior, e uma placa eletrônica que alimenta todo mundo. O cérebro do microGC, praticamente o cromatógrafo inteiro, está dentro dessa peça preta. E essa peça preta, ela está exposta aqui no slide. Então aqui dá para a gente ver como que essa peça preta é por dentro. Então esse dispositivo que eu apresentei, que é o cartucho do microGC, que nós denominamos cartucho do microGC, ele é uma unidade dessa que está dentro dessa peça preta. Então cada microGC pode comportar até 4 cartuchos como esse. Então digamos que ele tem cada microGC, a gente pode chamar cada cartucho desse como um cromatógrafo. Então eu tenho dentro do microGC a possibilidade de ter até 4 cartuchos. Então posso ter até praticamente 4 cromatógrafos interligados. Então aqui eu tenho a coluna cromatográfica, como eu mostrei, sistema de injeção, sistema de detecção, está cada módulo independente e cada módulo tem essa estrutura. Além desses dispositivos, cada módulo também tem uma memória interna para armazenar as informações. Então eu consigo operar o equipamento com um software acoplado, mas também eu consigo programar o software e remover o software e o equipamento operar de forma autônoma. Então ele vai ficar fazendo as análises, a coleta de dados, depois eu posso reconectar o meu computador e baixar esses dados. Então ele tem uma memória que faz essa coleta de dados. Uma informação importante dentro desse sistema é que todos os cartuchos eu tenho a possibilidade de trabalhar com for flush, né, que é um sistema convencional, onde a gente tem o sentido do nosso gás de arraste e das nossas moléculas que eu quero analisar no sentido injetor para o detector, né? E eu também tenho a opção de sistemas com backflush, onde eu tenho uma segunda coluna, então eu tenho uma coluna analítica e uma pré-coluna e um sistema que faz com que eu possa reverter o fluxo no meio de uma corrida cromatográfica. Para que serve esse sistema de backflush? Ele serve para proteger a coluna analítica. Então, um exemplo prático, né? Quando a gente está trabalhando configurado com um sistema com uma coluna de peneira molecular, a coluna peneira molecular, ela é
para separar os gases inorgânicos, né? A gente pensa H2, O2, N2. Eu consigo também separar CO e consigo separar metano também nela. Só que qualquer gás mais pesado, ou CO2, se a gente pensar em gases inorgânicos como CO2, qualquer gás mais pesado vai ficar retido nessa peneira molecular. Então, se eu tiver uma mistura cromatográfica, onde eu tenho esses gases mais pesados, junto com gases mais leves, que eu preciso de uma peneira molecular para separar, quando eu faço a injeção dessa mistura, se eu não tiver um sistema de backflush, esses gases mais pesados vão acabar entrando na minha peneira molecular e vão acabar ocupando os sítios ativos e acabar deativando essa coluna. Então aí, depois de algumas injeções, eu vou começar a ver os picos cromatográficos desses gases que são possíveis de analisar na peneira molecular, vou começar a perder resolução cromatográfica e aí eu vou precisar fazer condicionamento constante dessa coluna. Então, para não acontecer isso, eu coloco uma pré-coluna. Então, essa pré-coluna vai reter esses compostos mais pesados. Ele vai ter pouca retenção desses compostos mais leves. Então, vamos passar todos os compostos mais leves por ela. Vai entrar na minha peneira molecular e nela vão ficar os compostos mais pesados. Quando eu fizer essa primeira separação, eu entro com esse sistema de backflush. Então, eu retorno o fluxo dentro dessa conexão entre a coluna analítica da pré-coluna. Então, meu fluxo passa a ser da coluna analítica para o detector e desse dispositivo para o injetor. Então, onde está preso esses compostos mais pesados, eles vão acabar voltando para o meu injetor e saindo pelo vente do cromatógrafo. Então, esses gases vão acabar não entrando na minha coluna analítica, nessa peneira molecular, e não vão danificar a minha coluna. Aqui uma foto com o sistema com backflush, né? Então, quando eu trabalho com backflush, eu vou ter a mesma coisa, né? Eu vou ter um módulo de injeção, que é da mesma forma que eu mostrei no cartucho, que é extremamente pequeno. A gente está falando de um dispositivo aqui com alguns milímetros, né, de diâmetro. E aí eu tenho 2 TCDs. Então, da mesma forma que eu mostrei aquele cartucho onde eu tinha um TCD, com o backflush eu tenho 2. Então, eu analiso no sentido convencional, né, que é o for-flush, injetor, detector, mas eu também posso analisar em sentido contrário. Então, por isso que eu tenho 2 detectores acoplados. E todo esse dispositivo, né, onde estão os cartuchos, ele é conectado na base do equipamento. Então, aqui nós temos as conexões pneumáticas e as conexões eletrônicas, independente para cada cartucho. Então, o microGC ele pode ser configurado com apenas um cartucho, com 2 cartuchos, 3 ou 4. Então, depende da aplicação, eu vou configurar da forma mais adequada. E eu posso também substituir esse cartucho com uma outra configuração. Então, por exemplo, eu posso ter uma aplicação para utilizar apenas um cartucho, uma coluna cromatográfica, mas eu posso ter misturas mais complexas, onde requer mais de uma coluna para fazer a separação. Então, eu posso ter esse mesmo cartucho com 2, 3 cartuchos internos diferentes. Esse cartucho, né, que é uma foto interna desse cartucho, ele está no grande manifold, né, esse manifold tem várias entradas, onde vai entrar todos os gases de arraste, e vão entrar e sair, né, tem a saída dos detectores, e vão sair as minhas amostras. Aqui na parte traseira do microGC, a gente consegue ver as entradas e as conexões que o microGC tem na parte pneumática. Então eu tenho 2 entradas de gás de arraste, onde eu posso ter um único cartucho trabalhando com gás de arraste diferente dos demais cartuchos. Depois eu vou explicar para vocês por quê.
Eu tenho 3 entradas de amostra conectadas, onde eu posso selecionar via software em qual ponto eu estou fazendo a amostragem. E eu tenho as saídas dos canais. Então, tudo isso conectado na parte traseira. Na parte frontal do equipamento, eu tenho o botão liga e desliga do equipamento, entrada da fonte de alimentação, entrada do cabo de comunicação do micro GC, e eu tenho uma saída Modbus que eu posso ligar em sistemas de PLC para automação. Tá? Como eu falei, existe a possibilidade de eu trabalhar com 2 gases de arraste diferentes. Para que serve isso? Então aqui é uma tabela de gases que eu posso trabalhar com o micro GC. Então praticamente eu posso usar aí qualquer gás, né, inerte no micro GC. Quais são os mais utilizados? Os mais utilizados são hélio, né, nitrogênio e argônio. Se a gente pegar aí voltar nas teorias de cromatografia, se a gente for ver a relação de eficiência cromatográfica, né, nós temos o hidrogênio com uma maior eficiência cromatográfica, então seria o melhor gás para se trabalhar. Mas muitas pessoas acabam evitando de usar o hidrogênio por ser um gás aí, que pode causar uma certa explosão. Bom, voltando à questão de 2 gases, por que eu preciso muitas vezes trabalhar com uma coluna com gases diferentes? Vamos dar um exemplo aqui. Se eu quiser analisar num detector de condutividade, né, um detector de condutividade térmica, como baseia-se os detectores do micro GC, ele analisa a diferença da condutividade térmica do nosso gás, né, o gás de referência, o gás de arraste, com a condutividade do meu analítico que está passando naquele detector. Se eu tiver aqui uma tabela explicativa, onde eu tenho os gases e as condutividades. Se eu estiver analisando hidrogênio, que é uma análise bem corriqueira, né? Então eu quero analisar hidrogênio em uma matriz qualquer, por exemplo, gás natural, enfim, e estiver trabalhando com hélio, com gás de arraste, vocês notem que a diferença de condutividade do hélio e do hidrogênio são pequenas. Então, quanto menor essa diferença de condutividade, menor vai ser a nossa sensibilidade. E isso também traz que o cromatograma, como o hidrogênio possui uma condutividade maior do que o hélio, acaba te dando um pico negativo. Então, de vez em ele te dar um pico positivo, ele acaba te dando um pico negativo. Então, por quê? Porque ele acaba roubando mais calor do nosso detector do que o hélio. Então, aí eu acabo tendo um pico negativo. Então, como que faz para analisar hidrogênio? Então, eu tenho que pegar um gás que eu tenho uma diferença de condutividade maior. Então, nós podemos utilizar, por exemplo, que é muito utilizado, o argônio. Então, eu tenho uma grande diferença de condutividade, né, entre argônio e hidrogênio, então eu vou ter uma maior sensibilidade e uma maior linearidade. Então, nesses casos, eu posso ter um único cartucho, então, por exemplo, uma peneira molecular, onde eu vou analisar hidrogênio, sendo alimentada com argônio. E os demais cartuchos, onde eu preciso uma eficiência cromatográfica maior, eu posso alimentar ele com hélio, onde eu vou ter uma eficiência maior. Então tem essa possibilidade também no micro GC. Comparando um pouquinho o micro GC com um cromatógrafo convencional, né, para vocês terem uma ideia de como o micro GC opera, eu coloquei aqui uma imagem de uma configuração para gás natural, ou a gente pode também analisar biogás com essa configuração.
onde eu tenho uma configuração onde eu analisaria toda a composição do gás natural, inclusive os odorizantes, né, do gás natural. Então eu tenho 4 detectores, 2 TCDs, um FID, um FPD para analisar os sulfurados. Cada canal tem uma válvula de injeção e uma válvula uma coluna analítica ou uma coluna acoplada a uma coluna de backflush. E quando eu alimento o meu sistema, eu tenho a minha amostra entra, carrega cada canal analítico, e quando eu dou start na minha corrida cromatográfica, eu vou ter a injeção da minha amostra em cada um desses canais. O micro EGC ele funciona da mesma forma, só que de vez eu ter todo aquele sistema de válvulas, eu tenho esses cartuchos. Então, podemos imaginar que cada cartucho desse é um canal analítico do GC convencional. Então, aqui, para essa aplicação, eu teria 4 cartuchos como esse, e cada cartucho com uma coluna cromatográfica diferente. Ah, mais uma pergunta. Aqui você está trabalhando com 4 detectores diferentes, né? Basicamente, eu estou trabalhando com 4 detectores para definir seletividade, preciso, em alguns casos, ter seletividade, e preciso ter sensibilidade. Então, o TCD convencional, ele tem uma sensibilidade não tão alta quanto o micro GC tem. Então, eu preciso, para compensar essa baixa sensibilidade do TCD para alguns compostos, né, mais pesados, hidrocarbonetos, por exemplo, eu preciso trabalhar com um detector de ionização de chama. Aqui no caso do micro GC, eu vou ter uma sensibilidade próxima do FID. Então, eu não preciso trabalhar com diferentes tipos de detectores. Então, basta um TCD, que eu vou ter a mesma... o TCD é um detector universal, né? Então ele vai conseguir analisar os gases inorgânicos e também vai conseguir trabalhar e analisar os hidrocarbonetos. Então é um detector que acaba suprindo. O FPD, então, tem para algumas aplicações a gente consegue substituir pelo TCD e trabalhar na seletividade da coluna. Então, por exemplo, para analisar H2S em biogás, né, uma das grandes aplicações, a gente consegue montar um micro GC com um cartucho, com uma coluna específica, que ele vai te dar uma sensibilidade, né, em ppb, ppb para ppm, para H2S. Então, basicamente, é dessa forma que o micro GC opera. Então, depende de quanto complexo é a sua amostra, né, de quantas moléculas você quer analisar no micro GC, você vai ter que definir quantos canais você vai trabalhar. Então, cada cartucho desse é um canal, uma coluna, e aí depende de quanto complexa é a sua amostra, você vai precisar de mais colunas para fazer a separação ou menos. E aí a gente define o número de canais. E também defino a minha coluna de backflush. Então, como eu falei para vocês, o sistema de forflush e backflush, então, basicamente, para cada canal eu tenho essa configuração. Então, no sistema forflush, que é um sistema convencional, eu tenho injetor, coluna e detector. Então, tudo que eu injeto, separa da minha coluna cromatográfica e vai para o meu detector. No sistema com backflush, eu tenho um sistema de injeção, 2 colunas cromatográficas e 2 detectores. Então, quando eu faço a injeção da minha amostra, a minha amostra toda a minha amostra é injetada nessa primeira coluna, que a gente chama de pré-coluna. Vai ocorrer um fracionamento da minha amostra, né, uma primeira separação. Então, parte dessa separação passa para a segunda coluna e vai para o detector, e parte vai ficar retida nessa primeira coluna e vai para o segundo detector. E
E aí eu tenho duas linhas de tempo, dois cromatogramas, como mostra a figura. Então, um primeiro cromatograma de tudo que entrou na coluna 2 e um segundo cromatograma, tudo que entrou na coluna 1. Então, eu tenho dois cromatogramas ao invés de um. Aqui é um outro exemplo, né, mais expandido para vocês verem. Então, aqui eu tenho um cartucho, né, com uma plot U, que é uma coluna plot, onde eu tenho uma amostra, né, de gás natural. Então, gás natural aqui até C6+, né, uma amostra que possui o uso de carbonetos mais pesados. Então, nessa coluna específica, eu vou conseguir fazer a separação do metano, do CO2 e do etano. Qualquer coisa mais pesada do que etano demoraria muito para sair nesse cartucho, né? Ou não sairia, ficaria retido nessa coluna cromatográfica. E aí o que eu faço? Então, a partir do momento que meu etano entrou na minha coluna analítica, eu aciono o backflush. Então, tudo que é mais pesado que etano vai voltar para o detector e vai sair como um pico, como mostra aqui. Então, nesse pico, ele está todos os compostos acima de C2. Então, acima de C2, eles estão todos nesse segundo cromatograma e saindo na coluna de backflush. Mas onde eu vou analisar acima de C2? Então, para isso que eu tenho vários cartuchos. Então, acima de C2 eu vou analisar em outra coluna. Então, aqui no caso, uma PDMS. Essa PDMS, ela consegue separar, então, acima de propano, né? Então, eu tenho propano e tenho os demais hidrocarbonetos. Então, parte da minha análise eu analiso na plot U, na minha amostra, e parte eu analiso na minha PDMS. E aqui é a mesma coisa. Não me interessava aqui acima de C6. Eu identificar todos os picos. Eu posso considerar todos como C6 e agrupar todo mundo. Tudo que está acima do pentano, eu dou um backflush e ele vai sair na pré-coluna, no segundo detector, como um pico só agrupado, todos os picos acima de C6+. É dessa forma que opera o microGC. Todo o controle do microGC é feito por um software específico para o microGC, onde eu tenho o controle total do equipamento, faço todos os cálculos em concentração, consigo trabalhar com planilhas, então consigo fazer cálculos estatísticos, por exemplo, poder calorífico ou cálculos estatísticos específicos, né? Consigo trabalhar com gráficos de tendência, report. Então, é um software de cromatografia convencional dedicado para o microGC, onde ele vai fazer toda a aquisição de dados do microGC e fazer todo o tratamento desses dados também. Tá? Um detalhe importante do microGC é a forma que eu faço a introdução de amostra no sistema cromatográfico. Então, aqui no sistema microGC, como eu falei no início, eu não consigo injetar minha amostra líquida. Então, eu não consigo pegar minha amostra lá líquida, injetar no microGC e internamente ele vaporizar essa amostra, como ocorre no cromatógrafo convencional, né? Então, no cromatógrafo convencional, eu pego uma líquida da minha amostra, injeto no meu injetor, né, que seria o meu vaporizador, e vai transformar a minha amostra líquida num vapor, e o gás de arraste vai transportar a minha amostra para a coluna cromatográfica. Aqui nesse caso,
a minha amostra tem que estar já na forma gasosa. Então eu posso ter a amostra líquida, que eu vaporizo ela externamente, tiro uma alíquota do vapor e faço a introdução, ou eu posso ter uma conexão direta. Então, por exemplo, eu posso ter um reator, posso ter, por exemplo, um aterro sanitário, onde eu tenho uma saída de biogás e conectar essa saída automaticamente. Posso analisar num cilindro, uma amostra pressurizada. A amostra pode estar num bag, então ela estando de forma gasosa, eu consigo fazer a introdução. E aí eu tenho duas formas de se trabalhar no micro GC. Se eu tiver minha amostra com pressão positiva, então se ela estiver pressurizada, é bem simples, é só conectar a amostra no meu equipamento, o equipamento vai fazer a injeção. Se a amostra não estiver pressurizada, se ela tiver uma pressão baixa, próxima à pressão ambiente, que eu não tenha pressão suficiente para introduzir a minha amostra, o micro GC ele possui uma bomba de vácuo interna. Então ele vai fazer a aspiração dessa minha amostra. Então eu posso, por exemplo, pegar essa sala, eu quero analisar os gases dessa sala. Eu posso simplesmente pedir para o micro GC ligar a bomba de vácuo e aspirar a quantidade desejada de gás dessa amostra, dessa sala e fazer a minha análise. Então tudo isso é configurado via software e é feito de forma eletrônica, automática. Então eu defino no software qual o volume que eu quero injetar, né? Na verdade em tempo, e se eu preciso ligar a bomba ou não. Então automaticamente ele faz essa conexão, conexão com a bomba, e essa bomba liga e desliga com tempo pré-determinado. E essa bomba está dentro do micro GC, então ela já faz parte do sistema de cromatografia. Então todos esses detalhes eles são configurados no software. Então o operador não precisa ter nenhum contato, né, físico com a máquina, simplesmente tudo isso via software. Então todas essas programações são feitas via software. E aí eu tenho toda a parte, tanto do instrumento setup, onde eu faço essa programação, né, de todas as informações relativas ao método cromatográfico, e também tenho todos os outros demais ferramentas para tratar os dados cromatográficos, como curva de calibração, integração dos picos e toda a parte de report, incluindo toda a parte de calibração do equipamento. Já falamos bastante do equipamento, agora vamos falar um pouquinho de performance do equipamento, né? O micro GC possui uma performance adequada, né? Qual que é a performance comparada a um equipamento convencional? Quais os limites de detecção, né, do micro GC? Então a gente pode dizer que o micro GC, como eu falei no início, ele só trabalha com detector de condutividade térmica, né, o TCD, mas ele possui uma sensibilidade extremamente alta. Então, para vocês terem uma ideia, a gente diz que o limite de detecção para o micro GC, né, como especificação, ele pega 500 ppb de metano, essa é a especificação. E com os desvios extremamente baixos. Então aqui é uma tabela que mostra a concentração de uma análise que foi feita, né, de gás natural, com os limites de detecção. Então, a gente pegar aqui o C3, a gente está falando por volta de 0,15 ppm de limite de detecção. Então limites de detecção extremamente baixos, com desvios também extremamente baixos. Se a gente pegar aqui o desvio em área em RSD, a gente está falando em torno de 0,1% de desvio. Se a gente pegar qualquer cromatógrafo convencional, um desvio de área, os equipamentos mais modernos, a gente está falando de em torno de 0,5 a 1% de RSD de desvio de área. Um equipamento que possui uma sensibilidade por trabalhar com somente TCD,
uma sensibilidade extremamente alta e um desvio também extremamente baixo. Então, um equipamento com resultados muito bons. Uma outra vantagem do micro GC é que a gente consegue trabalhar com essa sensibilidade, né? Se eu precisar injetar um pouco mais para aumentar a minha sensibilidade, é claro que a gente tem uma correlação aí também do volume injetado com a capacidade das nossas colunas cromatográficas, mas o micro GC ele permite a gente trabalhar com o volume injetado sem precisar trocar o loop de injeção. Então, quando a gente trabalha com amostras gasosas, né, no cromatógrafo convencional, a gente tem uma alça, a gente chama de loop. Essa alça ela é presa numa válvula rotativa e essa alça ela tem um volume calibrado. Então, por exemplo, se ela tiver um volume de 500 microlitros, eu vou encher essa alça com 500 microlitros de gás e eu vou injetar exatamente esses 500 microlitros de gás. Se eu quiser mudar o volume injetado, eu tenho que alterar essa alça para volumes diferentes. No micro GC ocorre um sistema de injeção um pouquinho diferente. Eu não injeto em termos de volume, mas eu defino o tempo que eu vou encher essa alça. Então eu posso variar o tempo de 0 a 1000 milissegundos. Aqui também dá para ter uma ideia qual o tempo de injeção, né? A gente está falando em milissegundos. E eu consigo variar até uma certa faixa o volume injetado. Então aqui nessa aplicação, por exemplo, se eu for injetar 200 milissegundos de amostra, me corresponde aí, vai me dar um pico com em torno de 0,4 unidades diárias de hexano. Então eu posso aumentar o tempo, né, que eu estou injetando até que ele vai ficar constante, né, por exemplo, até 600 milissegundos, e aí eu vou ter um aumento das minhas unidades diárias, eu vou ter um aumento do meu pico cromatográfico, em consequência um aumento do limite de detecção. Então é bem legal que eu consigo, tanto se eu tiver uma amostra mais concentrada, então diminuir o tempo de injeção, que é o tempo que ele enche essa alça, ou como aumentar para mexer no volume, na concentração injetada. Então isso permite que eu mude esses parâmetros sem precisar fisicamente ficar fazendo alterações no cromatógrafo. É bem interessante. Quando a gente fala aí no máximo volume de injeção, a gente está falando em 15 microlitros da amostra gasosa. Então é um volume injetado também extremamente baixo. Se a gente pegar uma amostra gasosa para injetar no cromatógrafo a gás convencional, a gente está falando em meio ml, 1 ml, às vezes até mais. Né? Aqui a gente injeta 15 microlitros. Então o volume que eu preciso de amostra para injetar no micro GC também é baixo. Não preciso de ter grandes volumes de amostra também para fazer injeção no meu sistema de micro GC. Com isso, eu também, quanto menos amostra eu injeto no meu sistema cromatográfico, também eu tenho uma durabilidade do meu sistema maior. Então isso faz com que minhas colunas cromatográficas e todo o meu sistema acabe sofrendo menos do que se eu injetar um volume maior. Então aqui alguns gráficos de durabilidade e estabilidade do meu sistema. Então aqui foram feitas 5.000 separações consecutivas, né? Se vocês pegarem as datas, então são em alguns dias, né, foram feitas essas injeções, do dia 17 ao dia 21, e analisou-se os desvios aqui em tempo de retenção, para uma análise de gás natural. Você vê que os desvios de tempo de retenção são extremamente baixos, em 5.000 separações. É uma quantidade de análise extremamente alta. E aqui a mesma coisa, só que a altura de pico, para a gente analisar se estava variando
a altura do pico. Também, se você notar, os desvios são extremamente baixos. Então, é um equipamento muito robusto e muito estável. Agora eu vou mostrar para vocês algumas aplicações, né? Essas aqui são algumas que eu vou mostrar. Como eu falei, se a gente, praticamente qualquer amostra de gás que eu consigo injetar e consigo analisar por microGC, aqui eu vou mostrar as principais, tá? Então, uma análise bem corriqueira do microGC é a análise de gás natural até C3. Eu vou mostrar algumas aplicações de análise de gás natural. Eu vou mostrar algumas aplicações utilizando o microGC. É claro, aqui só alguns exemplos. Tem uma infinidade de aplicações que a gente pode trabalhar com o microGC. Uma das principais aplicações é a análise de gás natural, muito utilizado no microGC. Então, análise de gás natural eu não consigo fazer em uma única coluna cromatográfica. Eu preciso de mais de uma coluna cromatográfica. Então, nesse caso aqui, o microGC ele é configurado com duas colunas, uma que vai analisar até C3 e uma que vai analisar de C3 a C6. Então, o microGC com dois canais analíticos, então dois cartuchos. Então, até C3 eu tenho uma plot U de 5 metros por 0,25, uma temperatura, a coluna trabalhando 80 graus. Eu vou ter uma separação com nitrogênio, metano, CO2, etano e propano. Se vocês notarem, olha a velocidade na análise, 20 segundos. Então, uma análise extremamente rápida. Em paralelo, eu vou ter a minha análise de C3 a C6 sendo feita. Lembrando que sempre as análises são em paralelo. Então, se eu tiver 4 cartuchos, 4 colunas, a minha amostra vai injetar ao mesmo tempo, nesses 4 cartuchos, e quando eu der start no equipamento, vão ser gerados 4 cromatogramas, um para cada cartucho, ao mesmo tempo, em forma paralela. Então, aqui na segunda coluna, eu vou analisar de C3 a C6. Então, eu vou ter meu propano, isobutano, normal butano, até meu hexano, sendo analisado nessa coluna. Aqui o etano, se a gente notar o etano, metano, nitrogênio e CO2, eu não consigo separar nessa coluna. Então, ele está sendo analisado na coluna plot U. Mesma coisa, análise extremamente rápida. A gente está falando de 15 segundos de análise. Contra minutos, 20, 30 minutos num cromatógrafo convencional. Se eu quiser analisar acima de C6, quero analisar gás natural, mas acima de C6, também é possível fazer uma rampa de temperatura. Então, eu posso elevar a temperatura na minha coluna cromatográfica, a mesma coluna, e aí analisar os compostos mais pesados. Aí até decano eu consigo analisar com esse dispositivo. Aqui é um exemplo, a gente tem 11 ppm de decano. A gente consegue uma boa sensibilidade aí no microGC e com o sistema de rampa de temperatura. Uma outra aplicação também bem comum, principalmente agora na análise de biogás, é a análise de H2S. Então, basicamente, no biogás, a gente pode analisar o CO2, metano, e a gente analisa o H2S também. Então, eu consigo trabalhar na plot U, eu também consigo analisar H2S, já que, no caso, é uma análise de gás natural, mas também poderia ser um biogás, por exemplo, e eu analisar H2S em biogás, trabalhando com a plot U. Eu consigo limites bem baixos aí para H2S. Falando propriamente de biogás, o biogás eu consigo analisar, se eu for trabalhar apenas analisando metano e CO2, eu consigo trabalhar com uma única coluna, que é a plot U, que é um único cartucho. Aqui sem pensar em trabalhar com H2S, mas exclusivamente trabalhando metano e CO2. Então eu tenho gás de arraste L, estou analisando uma plot U,
Então eu tenho o meu nitrogênio, metano e CO2. Uma análise extremamente rápida, a gente está falando em 5 segundos de análise. Uma análise muito rápida. Claro, se eu quiser analisar outros compostos também em biogás, se eu quiser analisar um hidrocarboneto mais pesado, quiser analisar os gases inorgânicos, também é possível, né? Basta eu reconfigurar meu micro GC, posso colocar outros cartuchos, né, com colunas diferentes e expandir a capacidade do micro GC. Então, eu posso analisar metano, posso analisar CO2, posso analisar o H2S, outros hidrocarbonetos também, se for necessário. Eu consigo analisar gases aí, de biomassa, né? A gente já tem vários laboratórios com essa aplicação. Então, temos desde plantas de produção propriamente de biogás, como temos estações de tratamento de esgoto, onde nós temos sistemas de micro GC acoplado na própria estação. Então o gás coletado já vem por tubulações, já passa no sistema de micro GC de forma automática, e a gente tem toda uma automação de injeção. Então a amostra já entra e já é feito um monitoramento online da minha concentração. Então eu consigo programar no micro GC para ir analisar constantemente ou de tempos em tempos. Então posso deixar a conexão dessa produção de gás direto conectada no micro GC e programar o micro GC para coletar amostras e fazer injeção de tempos em tempos. E eu consigo também, diante disso, criar gráficos de tendência. O micro GC te dá gráficos de tendência de uma produção. Ou propriamente, quero ter uma coleta, ter uma amostra de biogás que está vindo de uma outra fonte. Eu tenho um cilindro com biogás, tenho uma bag com biogás. Eu consigo conectar esse cilindro, essa bag de biogás no micro GC e fazer também a injeção. Então é uma aplicação que já bem consolidada no Brasil. A gente tem várias unidades vendidas trabalhando para análise específica de metano, CO e H2S aí em biogás com micro GC. Aqui é uma outra aplicação onde a gente tem hidrogênio, né? Nós temos oxigênio, nitrogênio, metano e CO numa amostra, e aqui eu estou trabalhando com hélio de gás de arraste, com uma coluna de peneira molecular. Aqui ocorre aquilo que eu mostrei nos slides anteriores. Então o H2, né, o nosso hidrogênio, com gás de arraste hélio, ele tem uma baixa sensibilidade e sai um pico negativo aqui devido à condutividade térmica dele. Se eu mudar para argônio, né, eu tenho uma mudança. Então agora eu tenho todos os meus picos numa única direção. Aqui eles estão negativos simplesmente para ficar mais didático, mas eu poderia inverter o sinal aqui, todos os picos ficar da forma positiva, né, para cima. E olha como eu tenho uma diferença na sensibilidade do hidrogênio. Então, simplesmente mudando para argônio, devido à condutividade do argônio, eu aumento muito a minha sensibilidade para hidrogênio. Aqui a mesma separação, mas apenas para oxigênio e nitrogênio, e utilizando argônio como gás de arraste. Outras aplicações que a gente pode trabalhar também é a parte de solventes em ar. Então, como eu falei, qualquer amostra, ou ela estando gasosa, sendo gasosa, ou ela sendo líquida, a gente consiga volatilizar essa amostra e injetá-la na forma gasosa, também é possível. Então aqui é solventes em ar, que a gente consegue analisar no micro GC, então basta a gente trabalhar com uma coluna V4. Também uma análise extremamente rápida, em 30 segundos. Então no micro GC dificilmente a gente vai ter uma análise que vai demorar
mais do que 40 segundos. A gente diz que 30 segundos, 99% das aplicações vão estar nesse tempo de até 30 segundos. E uma outra análise de etanol em ar, uma análise extremamente rápida, em 10 segundos. Aqui poderia estar no ar, mas poderia ser um headspace, um injetar, ou num cilindro, enfim. E para a gente finalizar a explicação do microGC, nós temos a máquina que eu apresentei para vocês foi o Dynamic S, que é essa primeira forma, mas nós também temos dois outros modelos de microGC. Basicamente, o microGC é o mesmo internamente, o que muda é a caixa que ele está. Então eu tenho o Dynamic R, que ele está numa caixa como se fosse uma gaveta, para colocar em racks. E eu tenho o Dynamic S, que todos são os mesmos modelos, só que aqui ele está dentro de uma caixa anti-explosão. Então, para áreas classificadas onde eu tenho risco de explosão, eu posso ter um microGC dentro de uma caixa de explosão. Então, nós temos esses três modelos aí de microGC. Na verdade, o equipamento em si é o mesmo, que muda a forma que ele está condicionado. Para finalizar, quais são as grandes vantagens do microGC? Nós falamos bastante, mas quais são as grandes vantagens? Então eu tenho separações em segundos, essa é uma das grandes vantagens. Baixo consumo de gás, então eu posso ter cilindros, não preciso ter uma grande estrutura de gás para trabalhar com microGC, posso ter cilindros pequenos, posso colocar numa van, posso colocar num carro, posso montar uma unidade transportável para o microGC. É equipamento isento de consumíveis, então não tenho liner, não tenho séptico, não tenho anilha. É um sistema extremamente compacto, então posso transportar. E além de ele ser compacto, ele é um equipamento extremamente rápido de estabilização. Então, entre conectar o equipamento e o equipamento estar operacional para se trabalhar, são alguns minutos. Então, isso torna ele, além de compacto, um equipamento transportável, que eu consigo estar sempre pronto para uso, fácil de utilização, um software bem amigável, e as configurações são totalmente intercambiáveis. Então eu posso trocar as colunas, trocar os cartuchos que estão dentro das colunas e fazer qualquer alteração no microGC. Se vocês quiserem ficar interessados, quiserem mais informações, aqui está o meu e-mail, e no nosso site, no site da Nova Analítica, tem uma página exclusiva para o microGC onde tem mais informações. Obrigado.